vocês? Eu espero que sim. Olha só, hoje a nossa aula é de história, certo? E nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a Revolução Russa, tá bom? Revolução Russa, olha só. Russa, pobreza e repressão, né? Eram sinônimos nessa época, tá bom? Nós estamos falando no início do século XX, gente. A Rússia era um enorme país com desigualdades sociais muito piores do que aqui no Brasil hoje em dia. A maior parte da população morava no campo, os trabalhadores rurais pagavam impostos pesadíssimos, né? Porém, recebiam baixos salários e cumpriam longas jornadas de trabalho também. Nas áreas urbanas, a situação não era muito diferente. Os trabalhadores das fábricas da cidade de Moscou e São Petersburgo sofriam com as péssimas condições de trabalho e a baixa remuneração, ganhavam muito pouco, certo? Esses operários estavam proibidos de organizar greves e de sindicalizar, ou seja, eles estavam perdidos, sem ninguém para apoiá-los, certo? Nesse meio tempo aí, nesse inteirinho, diferentes grupos sociais questionavam o poder centralizado do czar. Gente, o czar era o comandante, era o rei, era o todo-poderoso. Na época, na Rússia, chamava-se czar, né? Era um título, tá bom? E o atraso econômico russo também. Burgueses e representantes do povo tinham a intenção de criar um novo governo, certo? Segundo os seus interesses e necessidades, tá bom? Essa satisfação do povo, né, fez com que alguns grupos sociais organizassem partidos políticos. E aí o Partido Social Democrata Russo, por exemplo, acabou se dividindo em dois grupos, que são os dois grupos fundamentais para o processo revolucionário na Rússia, gente, que vocês vão ouvir falar muito, que são os bolcheviques e os mencheviques, certo? Os bolcheviques eram um grupo mais radical, eles queriam mudanças mais reais, certo? E os mencheviques, eles queriam mudanças gradativas, que mudasse, mas mudasse de pouquinho, não era um grupo tão radical, tá bom? Foram também organizados os sovietes, que eram os conselhos de representantes dos trabalhadores, dos camponeses e dos soldados. Em 1905, os trabalhadores de São Petersburgo e suas famílias realizaram uma marcha pacífica em direção ao Palácio Real, onde pretendiam entregar um conjunto de reivindicações ao czar, que era Nicolau II. Nicolau II, gente, era o czar na época da Revolução Russa. Inclusive, ele foi morto com sua família inteira. Tem até um filme da Disney que fala sobre a filha de Nicolau II, certo? Anastásia, tá bom? Os manifestantes, eles foram recebidos a tiros pelo exército real, certo? Esse massacre ficou conhecido como Domingo Sangrento e desencadeou uma sequência de greves e rebeliões enormes em várias regiões do país, certo? Aí aconteceu o seguinte: as sucessivas revoltas, né, e derrotas na guerra, as crises de abastecimento, porque nesse meio tempo a Rússia entrou em duas guerras. Entrou em uma guerra primeiro contra o Japão, certo? Uma guerra que foi de 1904 a 1905 e posteriormente entrou na Primeira Guerra Mundial também. Mas cada vez que entrava numa guerra, gastava mais dinheiro, perdia gente, morria muita gente e as pessoas ficavam cada vez mais revoltadas, certo? Diante dessa situação, Nicolau II renunciou e formou-se então um governo provisório, certo? Vocês vão lembrar também desse nome, Lenin, Vladimir Lenin, certo? Que foi um grande líder russo, inclusive o seu corpo ainda hoje é preservado, ele foi mumificado de uma maneira muito especial e ainda hoje existe o corpo de Lenin. As pessoas fazem visitação, um atrativo assim mundial. Aí eles conseguiram preservar, para vocês terem ideia do quão importante foi o Lenin para os russos, certo? Que até hoje eles mantêm o corpo dele preservado, como uma espécie de relíquia. Então Lenin, que era o líder dos bolcheviques, né, que era aquele grupo mais radical, resumiu os interesses populares no lema paz, terra e pão, certo?
Enquanto na Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, na Revolução Russa era paz, terra e pão. Os trabalhadores e camponeses russos desejavam que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra, que houvesse uma reforma agrária. O que é uma reforma agrária, professor? É quando você divide as terras com o povo e cada um trabalha na sua própria terra, certo? E que finalmente a produção econômica do país fosse organizada para acabar com a fome do povo. Esse é um pouquinho sobre a Revolução Russa, um tema muito importante. Estudem mais e façam uma bela atividade. Tchau, nono ano. Valeu! Valeu!